Fala galera, tudo certo? Professor Augusto César Freire, língua portuguesa aqui no CEPEM, o melhor curso preparatório para carreiras policiais, carreiras administrativas, carreiras judiciárias do Brasil. Aqui você aprende de verdade porque ninguém entende de língua como a gente. Então vamos lá, preste atenção. Vamos trabalhar os termos essenciais de oração, mas agora vamos observar o predicado. Sim, predicado, vimos o sujeito, falta o quê? O predicado, que é o segundo elemento, o segundo termo essencial da oração. Olha só, predicado é toda informação dada a quem? Dada ao sujeito. Isto é um predicado. É verdade, este é o elemento de predicado. Quer ver? Eu tenho um negócio preparado para vocês aqui, olha só. E o que é o predicado? Predicado é aquilo que se declara a respeito do sujeito. Nele, no predicado, é obrigatória a presença de um verbo ou de uma locução verbal. Ora, se não tem sujeito lá, se não tem verbo lá no sujeito, tem que ter no predicado. Predicado, depois que eu encontrei o sujeito, o que sobrou vai ser chamado de predicado. Quando se identifica o sujeito de uma oração, como eu disse a vocês, identifica-se também o predicado. Em termos, tudo que difere do sujeito e do vocativo quando este aparecer, vai ser o predicado. Ou seja, tirou o sujeito, o que sobrou é chamado de quê? De predicado. As mulheres compraram roupas novas. Quem comprou roupas novas? As mulheres. Segundo Martinho da Vila, as mulheres. As mulheres compraram roupas novas, mulheres é o sujeito, compraram roupas novas, é nada mais, nada menos do que o predicado dessa oração. Durante o ano, muitos alunos desistem do curso. Quem desiste do curso? Muitos alunos. Essa é a informação sujeito. O que sobrou é predicado. Mas, Augusto, e tem predicados antes do sujeito? Com cerveja, desculpa, com certeza. Olha só, durante o ano e desistem do curso são elementos aí predicados. São nada mais, nada menos, é aquilo que se declara do sujeito. Muitos alunos é o sujeito. Qual foi o que foi declarado sobre ele? Que eles desistem do curso durante um ano, que é aí um adjunto adverbial de tempo, que neste caso está deslocado, por isso que a vírgula, neste caso, ela é obrigatória. Ok? Então, isto é o predicado. Cuidado! Os predicados, eu preciso entender que esses predicados, existe aí um elemento chamado de verbos nocionais, que são os verbos que exprimem a ação. Olha, deixa eu dizer a vocês, preste atenção. Existem na língua portuguesa mais de 11.400 verbos. Sim, 11.400 verbos. São muitos verbos, 11.400. Preste atenção. O que acontece? Existem os verbos nocionais e os verbos não nocionais. Os nocionais são os verbos que exprimem uma ação. E os não nocionais são os verbos de ligação. Augusto, e quantos são? Dá para quantificar? Sim. Tecnicamente, em tese, nós temos aí 9, 10 verbos não nocionais ou verbos de ligação. Vamos entendê-los aí. Os verbos nocionais são os verbos que indicam ação. Maísa apresentou o programa, Lucas mexeu no computador, Vanderlei gravou a matriz. Preste atenção, observe que esses verbos, gravou, mexeu, apresentou, são verbos que exprimem uma ação. Exprimem uma ação. Os não nocionais são os verbos de estado, verbos de ligação, certo? Os verbos que exprimem um estado, uma mudança de estado. Ser, estar, aparecer, permanecer, continuar, andar. Andar no sentido de quê? De estar. Persistir, virar, ficar, achar-se, acabar, tornar e passar-se. Então, esses verbos são chamados verbos não nocionais, os verbos de ligação, certo? É bom ficar atento a eles, por quê? Porque vai fazer toda a diferença para identificarmos um predicado verbal e um predicado que gente nominal ou ainda um predicado verbo nominal, que são os tipos de predicado que veremos agora, tá? Mas olha só, os verbos nocionais são sempre núcleos de predicados, ou seja, os verbos que exprimem a ação são sempre o quê? Núcleos. Núcleo é a parte mais importante desse predicado. E olha só, os verbos não nocionais, os verbos de ligação, os verbos de estado, de mudança de estado, esses verbos, eles sempre fazem parte do predicado, né? Mas eles não são chamados de núcleos. Núcleo mesmo,
O verbo, ele só vai ser núcleo de um predicado quando ele for um verbo de ação. Quando for um verbo de ligação, ele não vai fazer parte desse núcleo, tá? Vamos ao exemplo. Ele tem um exemplo aí dizendo o seguinte: ele anda muito rápido. Ele anda muito rápido. O verbo andar, ele está no sentido de caminhar. Se está no sentido de caminhar, é uma ação, é um verbo que exprime ação. Ele anda muito rápido. Quem anda muito rápido? Ele. Anda muito rápido é o predicado. Anda é o núcleo do predicado, porque nós temos o verbo andar, é um verbo nocional, um verbo de ação. Mas olha outro exemplo que eu tenho aí. Ele anda triste. Esse verbo andar, ele anda triste, esse andar não está no sentido de caminhar. Ninguém anda, só se triste fosse uma pessoa ou um tênis, qualquer coisa, né? Mas na verdade esse anda aí, ele é um verbo de ligação. Ele está no sentido de estar. Ele está triste, ele anda triste. Então nesse caso, quem anda triste, ele anda triste, anda nesse sentido não é um núcleo do predicado, porque não é um verbo nocional, não é um verbo de quê, gente? Não é um verbo de ação. Deu para entender? Beleza? Então, simbora. Vamos observar essa predicação verbal que aparece tanto em provas de concurso. A predicação verbal, ela diz o seguinte: trata do modo pelo qual os verbos formam um predicado. Isto é, se eles se exigem ou não que, gente, complementos. Eu agora cheguei no momento de analisar transitividade. Calma, só o início. Porque essa parte de transitividade nós veremos na sintaxe de quê? De regência. A regência do verbo e a regência do nome. Lembre que regência é um termo que manda e outro termo que obedece. Um termo subordinante, um termo que rege e um termo regido. Ou seja, nós temos aí a regência baseada na transitividade. Segue o fluxo. Quanto à predicação, os verbos podem ser chamados de intransitivos, de transitivos ou ainda de ligação. Intransitivo é quando um verbo ele não precisa de complemento. Não precisa de complemento. Já os transitivos são os verbos que precisam de complemento. Então ele precisa de um complemento. Por exemplo, Joana gostou. Essa oração está correta? Está completa? Não. Quem gosta, gosta de alguma coisa. É um verbo transitivo. Certo? Mas se eu disser assim, olha, Dominguinhos morreu. Ih, rapaz, morreu. O verbo morrer precisa de complemento? Não, Dominguinhos morreu, morreu. Quem morre, morre. Nesse caso é um verbo intransitivo. E os verbos de ligação, como eu falei, o verbo ser, o verbo estar, o verbo parecer, o verbo permanecer, o verbo ficar, o verbo continuar, o verbo andar, o verbo tornar-se, o verbo virar-se. São verbos de quê? De ligação. Vamos encontrar esses elementos aqui. Primeiro vamos entender o verbo intransitivo. O avião caiu. Ora, caiu, morreu. Então veja só, quem cai, cai. Não precisa de complemento, é chamado de verbo intransitivo. A garota sumiu. Lampião morreu. Morreu feliz. Mentira, mas morreu. Certo? Lampião morreu. Nesse caso eu tenho verbos intransitivos. Ponto. Já os verbos transitivos são aqueles verbos que exigem, que precisam de um complemento. Ele vai dividir-se em verbos transitivos diretos, olha aí, ó, e verbo transitivo o quê? Indireto. O direto é quando o verbo liga-se ao complemento sem uma preposição obrigatória. Nós escutamos, parou, quem escuta, escuta alguma coisa. Nós escutamos o quê? Nossa música favorita. Nossa música favorita faz um papel de um complemento do verbo. Todo complemento verbal, olha para cá, todo complemento verbal ele é chamado de objeto. Sim, a palavra objeto ela é um complemento de um verbo que pode dar-se de maneira direta ou de maneira indireta. Depende de quê? Da transitividade, da predicação verbal que estamos vendo nessa aula. Lindo isso, né? Isso é mais fácil que o quê, gente? Beijar na boca. Isso é muito mais fácil que roubar doce de boca de criança. Já tentaram fazer isso? Tirar um doce da boca de criança? Você não consegue, ele parece um cachorro raivoso. Não deixa. Isto é bem mais fácil. Isso é mais fácil beijar na boca, eu tenho certeza. Você beijou hoje? Talvez não. Tá vendo que isso é mais fácil? Neste caso, presta sempre atenção. Verbo transitivo direto é quando o verbo liga-se ao complemento sem preposição obrigatória. Sim, sem preposição obrigatória. Porque pode aparecer, é o chamado objeto direto preposicionado. Depois falaremos sobre ele. Mas o verbo transitivo indireto é quando o verbo liga-se ao complemento, mas essa preposição ela é obrigatória. Quer ver?
Olha só, as crianças precisam, parou? Quem precisa, precisa de alguma coisa, de roupa, de carro, de comida, de carinho. As crianças precisam de carinho. O verbo precisar é um verbo transitivo indireto. O verbo ligou-se ao complemento através de uma preposição obrigatória. Bem, o predicativo, cuidado, existem dois tipos de predicativo. Augusto, esse elemento de transitividade a gente vai investir nisso, investiremos nisso aí na regência, certo? Mas eu quero trazendo as nomenclaturas. Cuidado, predicativo. O que é um predicativo? Só existem dois tipos de predicativo. O predicativo do sujeito e predicativo, sabe de quê? Do objeto. O predicativo do sujeito é quando, preste atenção, inclusive o predicativo do sujeito vai fazer toda a diferença num período composto por subordinação, nas orações subordinadas, substantivas, subjetivas. Porque as orações subordinadas, substantivas e subjetivas, quando predicativas, elas só ocorrem com o predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito? O predicativo ele faz parte do predicado, funciona como o núcleo de um predicado nominal e sua função é nada mais nada menos que atribuir uma característica ao sujeito ou ao objeto. Como assim, Augusto? Ao sujeito quando for um predicativo do sujeito e ao objeto quando for um predicativo do objeto. Em suma, resumindo, Augusto, resuma em nome de Jesus, olha para cá, predicativo do sujeito é aquela informação que você dá ao sujeito quando o verbo for um verbo de ligação. Quer ver? Olha só, preste atenção. A terra é redonda. Eita porra. Galileu Galilei disse isso. Morreu numa fogueira aí, mas ele disse isso. Bem, enfim, a terra é redonda. Na oração a terra é redonda. Preste atenção. É redonda. O que é redonda? A terra. Toda informação dada ao sujeito, certo? Atribuída ao sujeito é chamado de predicativo. O aluno caminha distraído. O aluno distraído. Caminha é nada mais, nada menos que um verbo de ligação. Quando eu tiver e caminha, verbos que exprimem verbos de ligação, verbos não nocionais, nós temos um predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito ocorre nesse processo com os verbos de ligação. Já o predicativo do objeto é quando a informação ou característica atribuída é sobre o objeto, que pode ser direto ou pode ser indireto. O juiz julgou o réu culpado. O juiz julgou o réu culpado. Primeiro, qual o verbo? Julgou. Quem julga, julga alguém. Ele julgou o quê? O réu. Bom, então acabou. Culpado é uma informação que você está dando a quem? Ao objeto direto, réu. Se você está dando a informação ao objeto direto, réu, então, nesse caso, ele é um predicativo de quê? Do objeto. É verdade. O juiz julgou o réu culpado. Gosto dela. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Dela é o objeto direto. Observe que há uma aglutinação de uma preposição com um pronome pessoal. Ficou aí um pronome pessoal do caso oblíquo. Dela, gosto dela. Mas eu gosto dela de que forma? Eu gosto dela assim, do jeito que ela vier. Né? Tem gente aí que tá apaixonado. 2 meses de namoro aí, já tá apaixonado. Gosto do jeito que ela vier, que ela quiser, se o meu dinheiro der. Tem né? Bem, enfim. Mas na verdade, gosto dela alegre. Alegre é a informação que eu tô dando a quem? A ela. Logo eu tô dando informação ao objeto indireto. Logo eu tenho um predicativo de que, gente? Um predicativo do sujeito. Desculpa, um predicativo do objeto. Deu para entender? Lógico que deu para entender. Lógico que deu para entender. Vamos aos tipos de predicados. Os tipos de predicados são esses aqui. O predicado é tudo aquilo que se informa a respeito de quem, gente? Do sujeito. Dependendo dos núcleos, nós temos o predicado verbal, temos o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Predicado verbal é quando o núcleo do predicado é um verbo. É um verbo. O menino chegou ao colégio. Ora, quem chegou ao colégio? Menino. Menino é um sujeito. Chegou ao colégio é o predicado. Qual verbo? Chegou. Verbo nocional ou não nocional? Para resumir, verbo de ação, verbo de ligação. Quem chega, chega a algum lugar. Verbo de ação. Então, se por ser um verbo de ação, ele já é o quê? Um predicado verbal. Acabou. Ponto.
Predicado, vamos lá, eu tenho um exemplo mais aí, vamos lá. O viajante caminhava pela estrada. Caminhava aí no sentido de caminhar, de andar. É um verbo de ação, sim, um verbo nocional. Neste caso, ele já é um núcleo. Quem caminhava pela estrada? O viajante, sujeito, caminhava pela estrada, nós temos aí um predicado. Então, o verbo caminhava, ele, como é o núcleo da ação, ele, na verdade, já é um predicado verbal. Mas eu tenho um predicado nominal. O predicado nominal é quando o núcleo é um nome. É um nome. É um predicativo do sujeito. Lembra que a gente viu agora a predicação, o predicativo do sujeito? É, porque o verbo é o verbo de quê? De ligação. O verbo é de ligação. O simulado está difícil. Você que estudou pouco. Sinto lhe dizer. O simulado está difícil. O que está difícil? O simulado. O simulado é o sujeito. Está difícil é o predicado. Está é um verbo de ligação. Verbo de ligação não é um verbo de ação, um verbo não nocional. Então, quer dizer que o adjetivo difícil, ele já é o núcleo desse sujeito. Bom, ponto. O jogador estava machucado. Machucado é o núcleo desse sujeito. Por quê? Porque o verbo é de ligação. Então, o predicado nominal, o núcleo é sempre o nome. E normalmente é um adjetivo, que é aquela palavra que dá uma característica a quem? Ao sujeito. E aí eu tenho o último, o predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal é um dos núcleos. Eu tenho dois núcleos. Um núcleo é um verbo e o outro núcleo é um nome. Por isso que é verbo nominal. Ele vai ter dois núcleos. Dois núcleos. Tá certo? Então nós temos aí, o menino chegou machucado ao colégio. O menino chegou machucado. Quem chegou machucado ao colégio? O menino é o sujeito. Boa. O que sobrou, chegou machucado ao colégio, é o predicado. Eu tenho dois núcleos. Primeiro, chegou. Chegou é um verbo, já é núcleo. Pá, pom, já é núcleo. Verbo de ação. Mas ele não apenas chegou ao colégio, ele chegou... Qual foi a característica que foi que ele chegou? Chegou machucado. Chegou machucado. Então, chegou é um núcleo, machucado é outro núcleo. Match. Predicado verbo nominal. Os compradores consideram a proposta razoável. Quem considera a proposta razoável? Os compradores. Sujeito. Pegou o sujeito, isolou o sujeito. O que sobrou é predicado. Consideram a proposta razoável. Mas observe que o verbo consideram é um verbo de ação. Se é um verbo de ação, ele já é núcleo. Mas ele não só considera a proposta, mas ele considera a proposta em que termo? Razoável. Então, razoável é uma característica. Nesse caso, eu tenho um predicado que? Verbo nominal. Cuidado, esses elementos caem em muitos concursos. Há concursos que cai essa relação dessa predicação e principalmente esses tipos de predicado. Então não negligencia o estudo dos termos essenciais, nem de sujeito, nem de predicado. É importantíssimo que analisemos esses elementos. É muito importante que analisemos todos esses elementos. Deu para entender, pessoal? Então, na verdade, preste atenção. Vimos aí os predicados. Predicado é toda informação dada, é toda a informação que é dada ao sujeito. Existe aí o predicativo do sujeito, o predicativo do objeto. Vimos os tipos de predicado, né? Vimos ainda que existe a predicação aí da transitividade dos verbos. Os verbos podem ser transitivos, podem ser intransitivos, podem ser ainda verbos de ligação. Mas vimos lá que o predicado verbal é quando o núcleo do predicado é um verbo de ação, chamado de nocional, e o predicado nominal é quando o núcleo vai ser um nome. Então nós não temos aí um verbo como nome, só ocorre quando o verbo for não nocional, ou seja, verbo de ligação. E ainda, por último, vimos o predicado verbo nominal, quando nós temos dois núcleos. Um é um verbo, um é um nome, nós temos aí um predicado verbo nominal. Tá certo? Então, gente, é basicamente esses elementos, os termos essenciais. Calma, vimos os termos essenciais. Ainda falta os termos integrantes. Sim, ainda faltam os termos acessórios. Mas no estudo na análise sintática da sintaxe do período simples, pegamos esses termos essenciais da oração, o sujeito e o predicado, guardamos no peito e aí está pronto. Vai fazendo suas anotações, vai fazendo suas questões, porque as funções sintáticas de sujeito e predicado são muito cobradas em bancas como um todo. Então, você tem que ter cuidado nessa relação dessas bancas, tá certo? Fica a dica, ficou a dica, então anota aí e mais tarde, daqui a pouco a gente volta, daqui a pouquinho. A demora é você tomar uma aguinha, tomar um suco, né? Vai ao banheiro, que eu sei que tu estava aí cruzando as pernas, vai e aí tá tudo certo, daqui a pouco a gente chega. Valeu? Tamo junto.